Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Rossetti e está começando mais um UXPlay Podcast, o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje o nosso assunto é saúde animal, a importância do conhecimento do profissional nesta área. Aqui comigo no estúdio, os professores da Universidade de Caxias do Sul, André Streck, Manuela Bianchi. Prazer recebê-los. Prazer. Um grande prazer. Também. Vamos começar então, Prof. André, fala pra gente a importância do profissional estar apto, a administrar a sua profissão, ter esse conhecimento, ampliar o conhecimento para fazer esse atendimento aos animais, porque é questão de vida. Nós temos aqui na medicina veterinária um curso de graduação. E esse curso de graduação oferece as bases a um médico veterinário. Ele é um curso generalista, onde o nosso profissional ele vai estar apto para atender clínica de pequenos animais, clínica de grandes animais, vai poder atender animais de produção, como bovinos, suínos, aves, vai poder trabalhar na área de inspeção, vai poder trabalhar na área de laboratórios, de desenvolvimento de produtos, mas por ser uma área tão ampla, que é a medicina veterinária, nosso profissional ele precisa de uma formação continuada. Hoje em dia, cada vez mais, vemos que os profissionais eles necessitam de uma formação continuada. E por isso nós ofertamos aqui na UX um ecossistema cada vez mais amplo para que esses profissionais possam trabalhar com maior expertise, tá? E possam atender cada vez melhor, possam clinicar e eventualmente também empreender, colocar novas ideias em prática, abrir novas empresas, abrir startups, compreender novas formas de ganhar recurso e também de ajudar a nossa comunidade. Então esse é o nosso principal motivo, formar grandes profissionais para atuar em todas essas áreas bem na nossa comunidade e principalmente atuar, se satisfazer profissionalmente. Temos aqui também um exemplo, que é a Sim. Prof. Manuela, que hoje está aqui na Universidade de Caxias do Sul, passou pelo mestrado de saúde animal. É importante essa tua passagem, essa tua qualificação. Gostaria que falasse um pouquinho, da tua experiência, da tua imersão no mestrado e o que tudo isso proporcionou, para a sua vida como acadêmica, como profissional e também para as pessoas que têm esse interesse em se qualificar, Na verdade, o mestrado profissional em saúde animal foi um divisor muito importante de águas na minha jornada profissional. Então, eu sou de Caxias do Sul, eu me formei, voltei para a cidade e eu sempre tive muita vontade de fazer um mestrado depois de ter feito, então, as especializações, A grande diferença nisso é que nas especializações a gente direciona um assunto e no mestrado profissional eu pude desenvolver algo meu, voltado principalmente para a questão da minha área. E a minha vontade sempre existiu de fazer um mestrado e nós não tínhamos na cidade ainda um mestrado voltado para a saúde animal, para a medicina veterinária. Então, quando abriu a primeira turma, eu fiz a seleção, enfim, eu entrei e eu pude, então, me desenvolver. Por que foi importante o mestrado profissional, diferente um pouquinho do acadêmico? Eu tenho toda uma jornada, fora da docência, eu também sou empreendedora, eu tenho uma empresa já há 11 anos, Então, eu pude pensar em soluções dentro da minha especialidade, que é a odontologia veterinária. Então, durante o meu mestrado, a gente deu início ao desenvolvimento de um aplicativo voltado para dentistas veterinários. Então, a gente buscou a solução. E isso me abriu muitas portas. Antes mesmo de terminar o mestrado profissional, eu já dei início à docência e depois vim aqui para a universidade. Então, assim, foi um grande divisor de águas, porque me abriu um mundo muito, muito amplo. E além do desenvolvimento do aplicativo, as pessoas que a gente consegue conhecer, as empresas que a gente consegue fazer parceria, as outras partes da universidade que a gente consegue unir. A continuidade do meu doutorado, embora seja acadêmica, só está se dando com a minha orientadora, porque eu a conheci na saúde animal,
né? Então, a gente consegue fazer vínculos, a gente consegue, sendo profissional, né, fazendo um mestrado profissional, não só desenvolver um trabalho, mas formar toda uma rede, todo um guarda-chuva, inclusive de contatos e oportunidades, né? Além de a gente conseguir fomentar parcerias com empresas. Eu sou da área de pequenos animais, mas como o André falou, a medicina veterinária é muito ampla. Então, principalmente os veterinários voltados à área de produção, a gente tem que abrir a nossa mente que a parte da tecnologia está muito presente agora, né? Então, eu acho que o mestrado profissional ele vem para isso, para veterinários que têm ideias, têm projetos, poderem entrar aqui, né, utilizar de toda essa nossa estrutura, né, maravilhosa que a gente tem aqui dentro da universidade, junto com empresas também, a gente poder desenvolver soluções dentro das nossas áreas. E cada vez mais é necessário, né, que haja essa continuidade no aprendizado, no conhecimento, né? Como você falou, tudo evolui muito rápido. O profissional, depois da graduação, é interessante que ele faça uma pós-graduação lacto sensu, mas tem que ampliar sempre esse horizonte de ter essa continuidade para o stricto sensu. Vamos explicar um pouquinho, prof, essas diferenças que eu falei agora? Muito bem, vamos lá. Nós temos duas grandes modalidades de pós-graduação. A primeira é a mais ampla, que é chamada de lato sensu, então seria um sensu amplo. Essa modalidade ela inclui a residência, que é muito importante na área da saúde, na área da medicina veterinária, medicina. A residência seria uma atividade onde a gente tem a prática, muita prática, inclusive uma prática desgastante na rotina do profissional, mas é um momento de grande aprendizado clínico, um grande aprendizado prático. Posteriormente, nós temos também, lato sensu, as especializações e cursos que não necessariamente são especializações. Esses cursos, eles têm um viés de muita sala de aula, muitas horas de estudo em um determinado assunto. Pode ser uma clínica de cães e gatos, pode ser uma clínica de gatos, pode ser uma cirurgia, uma produção de bovinos, a avicultura, que são cursos que nós temos aqui na instituição. Por exemplo, eles são opções muito boas para que o profissional aprenda sobre um determinado assunto. Então, ele vai fazer um mergulho num assunto ou pegue características mais genéricas e ajude ele a entrar melhor no mercado de trabalho, entender o que está em volta, entender os problemas do mercado de trabalho. Então, são, sim, opções muito interessantes. Um mestrado, que é o stricto sensu, no stricto sensu nós temos o mestrado e o doutorado, ele foi feito no Brasil inicialmente como um processo para profissionais que queiram dar aula, tá? E queiram fazer pesquisa, principalmente dar aula em universidades federais. Então, os mestrados e doutorados tradicionais que nós temos no Brasil, eles vieram com esse viés muito grande de fazer uma pesquisa mais básica, uma pesquisa voltada à produção de artigos e à docência. E isso gerou um grande problema no Brasil, que a nossa ciência, ela acaba se desvinculando da comunidade e se desvinculando das empresas do setor produtivo brasileiro, tá? E muitas vezes a gente usa algumas palavras como uma torre de marfim na universidade, né? A universidade seria uma torre de marfim, muito por essa questão da separação da universidade. Bom, para quebrar um pouco esse sistema, criamos os mestrados profissionais. A história dos mestrados profissionais no Brasil, ela surge numa empresa que é a Embraer, no ano de 2000, onde a empresa necessitava dar uma grande especialização para os seus engenheiros, mas ela não queria que esses engenheiros fizessem um artigo científico sobre um assunto terceiro. Ela gostaria que eles desenvolvessem
soluções para a empresa e dessa forma aprendessem, tivessem todo o conhecimento científico necessário para defender seu mestrado. Então o governo incentivou essa primeira forma de um mestrado voltado para profissionais, voltado para resolver problemas de campo, tá? Problemas que existem ali na região, na comunidade, e esses profissionais eles passariam então por disciplinas, saberes, para passar a metodologia científica para eles. Ou seja, nós temos um problema, como nós podemos usar a ciência avançada para resolver esse problema? Né? Sair da questão empírica, então, e conseguir uma resposta científica para este problema. Então, aí surge a modalidade de mestrados profissionais, que, no nosso caso, ela é uma modalidade onde nós tentamos fazer com que os problemas dos alunos possam ser nosso objeto de estudo, né? Por exemplo, a professora Manuela trabalha na parte de odontologia, né? Então, acabou desenvolvendo um aplicativo na área para poder atender melhor seus clientes. Mas nós tivemos alguns casos interessantes também, como uma colega que trabalha na parte de avicultura, principalmente em frigoríficos, e o que ela fez foi entrar na empresa, verificar os pontos críticos no abate das aves, aonde haviam mais riscos de contaminação, aonde haviam mais riscos de perda de materiais, e trabalhou esses pontos e fez uma melhoria no processo da empresa. Né? Temos outros exemplos de atividades mais voltadas à educação continuada de profissionais, onde o nosso aluno identificou um problema com profissionais e acabou também trabalhando para que esses profissionais recebessem uma educação continuada. Um exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, esse livro Manual de Boas Práticas em Internação de Cães e Gatos, bem interessante. Ele aborda justamente esse ponto numa linguagem clara e acessível para que os médicos veterinários tenham as diretrizes para fazer o melhor atendimento nessas situações. Então vejam que o nosso objetivo do mestrado profissional é sempre aproximar o objeto de estudo com a sociedade, com a comunidade, tá? Inclusive, esse livro de Manual de Boas Práticas, eu fui banca, né, da aluna, e surgiu justamente essa ideia porque a aluna trabalha, né, era proprietária, sócia de um hospital, e observou, né, dentro da sua equipe, que havia necessidade de ter um manual, né, de ter diretrizes para que todo mundo ficasse, né, na mesma linguagem, conversando, aplicando, então, os métodos para cuidar dos animais internados, para minimizar justamente situações de erros, né, de erros e incoerências nos tratamentos. Então, tudo isso surge de problemáticas, né, e eu acho que isso que é muito rico, a gente poder trazer soluções, trazer coisas palpáveis, né, soluções palpáveis. Lembrando também que a gente está inserido numa universidade comunitária, né, dentro da cidade de Caxias do Sul, e justamente a medicina veterinária, ela está inserida na saúde única. Então, o médico veterinário, ele consegue atuar não só na saúde animal, mas também na saúde humana, né, com uma visão, assim, muito mais ampla, né, uma visão realmente de saúde única. Então, os médicos veterinários, não só da clínica de pequenos, da cirurgia, porque acho que muitas vezes a gente remete medicina veterinária a cães e gatos, mas é muito mais amplo. Então, acho que fica aqui um convite, né, para os médicos veterinários que trabalham, têm esse intuito de trabalhar em saúde única, conseguem observar na nossa cidade, às vezes, alguma melhoria, né? Alguma melhoria que a gente podia estar fazendo, desenvolvendo. Como médico veterinário, a gente tem um olhar muito amplo, voltado, então, para a saúde dos animais e dos humanos, a gente pode estar desenvolvendo isso junto ao mestrado profissional. E o que isso agrega para o profissional em si é muito rico, porque, como o André falou, quando tu estás numa especialização, tu estás dentro de uma sala de aula com outros 20, 30 alunos. Quando tu estás no mestrado profissional desenvolvendo uma solução, tu estás como um ser
único, né, junto com toda a equipe, mas isso traz para ti um renome, uma diferenciação muito grande. Então, eu acho que é aquele passo, é aquele passo a mais, né? É aquela diferenciação que a gente precisa buscar hoje em dia, né? Numa sociedade onde a gente tem cada vez mais médicos veterinários, a gente precisa buscar uma diferenciação. Então, o mestrado profissional, ele é muito importante nesse quesito também. E realmente, prof, é uma área muito ampla, tanto é que aqui dentro da universidade a gente tem alguns exemplos, né? Temos a clínica de animais de grande porte, que são os animais resgatados, e tivemos agora uma notícia do boi valente, que foi resgatado das enchentes. Era um animal que seria condenado, enfim, foi resgatado, sobreviveu, está bem. Temos a eguinha, a Juju, também foi resgatada, né, de outro episódio que aconteceu, enfim. Os animais do zoológico, enfim, é uma estrutura aqui na universidade gigante que faz esse trabalho, né, de acolhimento, de resgate, e que mostra realmente a importância do profissional estar atuando e pronto para atuar ao que receber, né? A gente não sabe o jeito que o animal vai chegar, a denúncia que vamos receber, como vamos ter que acolher, né? E aí fica realmente... não é o cão e o gato, que também tem total importância. A gente sabe do sentimento das pessoas, da emoção, do cuidado e da importância, mas é bem amplo tudo isso. Fazendo um adendo a isso, nós conversamos um pouco de saúde única e o médico veterinário é um dos pilares da saúde única, pilar central, mas em todas essas áreas nós temos outros profissionais atuando. Se pegarmos a Juju, a nossa jumentinha, ela foi adquirida de um processo de apreensão, então houveram médicos veterinários atuando naquele processo, nutricionistas, policiais, tivemos ONGs ajudando nesse processo. A questão do Valente, né, o nosso boizinho que recebeu uma prótese, inclusive está super feliz. Nós temos alguns vídeos que ele correndo com a prótese, muito faceiro. Essa prótese, ela só foi possível devido a uma parceria com o setor de materiais aqui da UX, que fizeram várias próteses até chegar numa prótese que o Valente se sentiu confortável, e ele não é fácil, ele é bem exigente, tá? Então, vejam como a medicina veterinária, ela tem que trabalhar com outras profissões. Nós temos que sempre pensar em unir mais profissões. Isso também é a nossa saúde única, né? Quando a gente faz uma graduação, a gente pensa sempre naquela caixinha de conhecimentos do curso da educação, do curso da veterinária, do curso da biologia, do curso da medicina, mas as doenças, elas não seguem esses critérios, né? As doenças não estão nem aí para isso. Elas se espalham de uma maneira ampla nos diferentes conhecimentos. Então, aqui no nosso curso, nós buscamos também essa proximidade com outros profissionais, essa proximidade com parcerias com cursos de biologia, com pós-graduação de biotecnologia, com pós-graduação de materiais, com cursos de medicina, com pós-graduação de medicina, e isso faz com que o nosso programa consiga adquirir forças. Inclusive, recentemente fizemos uma parceria muito bonita com pós-graduação de psicologia. Afinal de contas, o profissional médico veterinário é um dos mais desgastados devido a processos de depressão, de burnout, né? Então, está saindo um trabalho aqui muito bonito e muito preocupante também para os nossos profissionais. Nós temos, para mim, a questão de saúde única, ela envolve essa série de diálogos, né? E por isso que é uma área tão bonita, assim, que nós tentamos atuar cada vez mais. E aqui, além do zoológico, da clínica de grandes, nós temos o Instituto Hospitalar, né? E nós prestamos o atendimento, né, através de um convênio, então, para os animais da prefeitura também. Então, tem toda essa gama ali dos animais que são resgatados na cidade. Nós prestamos todo atendimento clínico, todo atendimento cirúrgico. Então, acho que é um curso muito completo. É um curso com um guarda-chuva de possibilidades bem grande. E o mestrado de saúde animal, então, ele vem para complementar,
né? Para complementar as nossas especializações, complementar os nossos aprimoramentos e poder trazer um desenvolvimento pessoal importante. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UXFM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UXFM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UXFM. Conectada com o que move você. E as linhas de pesquisa? A gente pode desmembrar elas, explicar um pouquinho? Claro. Nós temos 2 principais linhas de pesquisa. Uma é clínica, cirurgia e reprodução animal. Então, essa linha de pesquisa ela é voltada principalmente para os profissionais médicos veterinários, clínicos, né, que fazem cirurgia a campo, né, ou seja, em clínicas veterinárias que atuam tanto em pequenos animais quanto em grandes animais e até animais silvestres também. Já tivemos vários profissionais que atuam nessa área. E uma outra área de conhecimento é a área de controle de enfermidades que acometem os animais. Essa linha de conhecimento ela é voltada para os profissionais que atuam na área de sanidade, de prevenção. Quem são esses profissionais? Principalmente profissionais voltados à agroindústria. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, um aviário, ele envolve 40, 50, 100 mil aves. Então, a medicina veterinária, neste ambiente, ela não é individual. A gente não faz medicina em um indivíduo. A gente atua na população. E a melhor forma de medicina é uma medicina preventiva. Nós atuamos para prevenir doenças. E não, ou seja, vamos evitar que a doença entre, porque depois que a doença entra num ambiente assim, é muito difícil tu controlar. Tu não vai ter como controlar individualmente os animais. São muitos animais ali dentro. Então, ali nós atuamos, nessa linha, nós atuamos com empresas e sempre buscamos cada vez mais parcerias com empresas para desenvolver produtos, desenvolver melhorias para suas empresas, desenvolver melhores protocolos e também treinar melhor os profissionais para atuarem nessas empresas. Lembrando que são empresas de aves e suínos, hoje bovinos, também são empresas com muita tecnologia e os grandes cargos dessas empresas já exigem mestrado e doutorado, ou seja, eles querem cada vez mais um profissional que saiba os caminhos da ciência, né? Que saiba um processo científico, que possa entender um artigo, ler um artigo, saber fazer uma interpretação para que possa tomar uma decisão. Tá? Então, nesses campos, nessa indústria é muito importante. Por outro lado, na área de clínica e reprodução, clínica, cirurgia, reprodução animal, cada vez mais o mestrado ele ganha importância, não só pela docência, a docência é fundamental, mas hoje em dia um profissional para se ganhar espaço no mercado, para estar mais valorizado, ele necessita ir em eventos científicos, necessita ir em congresso, necessita fazer uma publicação de casos clínicos e com isso ele consegue abrir seu leque também de contatos e ser mais conhecido na área. O mestrado ele é uma porta para esse universo. Acho que uma coisa que eu observo nos últimos tempos, nos últimos anos, é que o profissional de medicina veterinária mudou muito, né? Uma vez, né, uma coisa que eu observava é que nós tínhamos o profissional que se graduava, fazia seu aprimoramento, sua residência, sua especialização e ia para o mercado de trabalho. O profissional que saía da graduação ia para o mestrado, doutorado e docência. E hoje em dia nós precisamos mesclar esses profissionais, né? Nós temos que ter o profissional que tem toda a experiência clínica, toda a experiência de vivência com o profissional acadêmico, né? Com o profissional que tem, então, a expertise científica, capaz de ler um artigo, interpretar, solucionar o problema, inserir nisso no contexto prático.
E o mestrado profissional faz justamente esse vínculo, né? Eu acredito que no futuro não, né? Agora no que nós já estamos inseridos de medicina veterinária, esse é o profissional que vai se diferenciar. É o profissional que consegue andar nessas duas áreas de maneira clara, de maneira sólida, observando e trazendo soluções. Posso fazer um breve adendo? Claro, fica à vontade. Vejam como o mundo está mudando, né? Hoje em dia nós temos um grande acesso a IA, os nossos clientes também, eles vêm na clínica veterinária tendo acesso a IA, e a inteligência artificial, ela tem acesso hoje aos últimos artigos, às últimas informações em qualquer idioma, tá? Então ela não se importa em ler inglês, não se importa em ler alemão, ela não tem nenhum problema com isso. E nós viemos de uma tradição onde o médico veterinário ele só conseguia ler livros em português que foram traduzidos de uma literatura no inglês. Então eu brinco com meus alunos. O artigo saiu, ele demora 5 anos para ser compilado num livro em inglês e demora mais 5 anos para ser traduzido para o português. A gente... só nesse fato, esperando um livro em português do assunto, uma enciclopédia do assunto, nós estamos com um delay de 10 anos. Tá? E a IA não tem esse delay, ou seja, o nosso cliente não tem o delay de informação. Né? Então vejam a importância de ter o conhecimento científico, de saber fazer uma boa leitura na nossa rotina, e na nossa rotina futura, principalmente. Tá? Perder o medo, muitas vezes, de usar a inteligência artificial, usar com sabedoria, saber questionar a inteligência artificial, né? Eu sempre brinco que alguém tem que mandar, né? Ou tu coordena ela ou ela te coordena, tá? Sim. Tem que... Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender num mestrado. Então, quanto mais conhecimento hoje em dia o ser humano tiver, conhecimentos novos, ele vai conseguir dominar mais essas tecnologias e se botar à frente, se botar interessante ao mercado também. E também ter esse cuidado de interpretação, no caso, né? Eu tô lá com o meu cachorrinho com algum sintoma, com alguma coisa. Tu tem que saber também o que tu vai pesquisar, mas é fundamental que ele vá a um profissional. E tem que ter o cuidado de saber que está num profissional, né? Tem muitos locais hoje em dia que a gente pode levar os nossos pets, enfim, mas tem que ter esse cuidado de estar nas mãos de um profissional, de um bom profissional, que cuide dessa questão também da saúde pública, né? Da saúde humana em conjunto com a saúde animal. Tem que ter todos esses cuidados e o cuidado com esse conhecimento também. Sim, claro, nós temos muitas doenças em cães e gatos que são zoonóticas, né? Que são zoonoses. Então, tem que ter um conhecimento, assim, muito amplo. Muitas vezes, a nossa investigação numa clínica de pequenos animais vai além da doença do cão, né? Nós temos que pesquisar como é que está o ambiente, fazer questionamentos em relação aos tutores, se às vezes eles apresentam alguma lesão, se tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, eu digo que a gente tem que sair da caixa, né? A gente tem que sair da caixa. A medicina veterinária, ela mudou muito daquela medicina veterinária clássica, em que a gente se graduava, sentava no nosso consultório, esperava o cliente chegar e ficava ali, né? Agora, a gente tem que ser muito dinâmico e procurar meios de realizar esse dinamismo e aprendizado. E a universidade está aqui pronta para receber, né, esses profissionais que querem se aprimorar, como a gente já comentou. Então, temos o hospital veterinário, clínica de grandes animais, zoológico, uma infraestrutura enorme, né, um campo de atuação em que pode estar em diversas frentes também. E, prof, para a gente, encerrando o programa, fala um pouquinho para a gente para entrar no mestrado, como é que funciona, como é as pessoas que estão com interesse. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Muito bem. O nosso mestrado, ele possui um processo seletivo que é chamado de fluxo contínuo, ou seja, ao entrar no site do programa, e para achar o programa basta ir no Google digitar PPG-SA, Saúde Animal, PPG, Saúde Animal, UX, e na primeira opção já teremos
o linkzinho do programa. No site do programa nós teremos um link com inscrições. O candidato deve dar uma olhada no edital e naquele momento ele pode já se inscrever. No site do programa nós temos também o meu e-mail como coordenador do programa. Eu recomendo que o candidato mande um e-mail para mim, marque uma hora comigo, nós sentamos, conversamos, tomaremos um café, eu vou explicar o que é o mestrado para a pessoa, porque muitas vezes o aluno não tem a noção do que é necessário, que necessita cursar créditos, que necessita de uma orientação, que vai precisar desenvolver um projeto. Então, eu sempre gosto de ter essa conversa num momento bem informal com o aluno. Então, minha recomendação é entre no site, leia as informações do programa, mas marque uma hora também comigo para que a gente possa conversar e que eu possa orientar o aluno nesse processo. O processo de seleção é um processo bem tranquilo, ele consta de uma entrevista, de uma prova escrita de conhecimentos gerais, nós passaremos um artigo para a pessoa sobre o tópico de saúde unificada. Então, mesmo que não seja um médico veterinário, um biólogo, um agrônomo, um médico, um enfermeiro, alguém da área da economia, eles vão conseguir desenvolver o raciocínio em cima deste artigo, e é isso que nós queremos ver durante a avaliação, se a pessoa consegue desenvolver uma linha de raciocínio, se a pessoa tem uma habilidade de escrita. E, por fim, nós teremos uma prova de avaliação de currículos. Então, vejo que é um processo simples, geralmente em um turno nós conseguimos fazer esse processo, tanto a entrevista quanto a prova. Perfeito, Prof. Manuela, como aluna do mestrado, deixe um convite, então, a todos que queiram participar, fale um pouquinho pra gente. Com certeza, como aluna do mestrado e agora inserida também no programa como orientadora. Isso. Fica o convite, então, para a comunidade, né, vir nos conhecer, marcar esse café com o André e desenvolver seus projetos com a gente, né? Nós somos aqui uma grande fonte de conhecimento e possibilidades, então estamos abertos para esse desenvolvimento e aguardando, então, os nossos futuros alunos. Que ótimo, então, quero agradecer a participação de vocês aqui no podcast, desejar sucesso, né? Mais sucesso ainda no mestrado, nas carreiras, enfim, muito obrigada. Muito obrigado, Letícia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Muito obrigada, professor André, foi um prazer. Perfeito, então. E vocês, então, continuem nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, também no @uxplay do Instagram e todas as terças-feiras à noite, a partir das 8 horas, na Rádio Comunicaverso. Muito obrigada pela atenção e até o próximo podcast.